Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, uma brasileira em Portugal. E a convidada do dia é a Paula Horta. Ela é brasileira e atualmente mora em Braga, em Portugal. Paula é formada em neuropsicopedagogia e trabalha na área administrativa. Seja muito bem-vinda, Paula Horta. Olá, Paula, tudo bem? Olá, Adri, tudo bem? Tudo Oi, bem. Paula, tudo bem? Seja muito Oi, bem-vinda. Delane. Tudo bom? Obrigada. Vamos começar, a gente vai falar sobre Portugal e o que te levou a escolher Portugal. Pronto. É assim, eu sempre desde pequena eu sempre quis sair do Brasil. Não me perguntem por quê, mas sempre quis. Então, o Brasil começou a entrar numa situação econômica aí por volta de 2017, 2018, e eu então coloquei na cabeça que era o momento para sair, né? Tava ali nos meus filhos pré-adolescentes, entre criança e pré-adolescente, e achei que essa seria a altura ideal. Então, eu já tinha aqui em Portugal uns amigos que já viviam aqui há cerca de um ano e pouco. Entretanto, a mãe de um deles já vivia aqui há quase 15 anos. E entre essa busca de onde eu vou, Estados Unidos, Europa, nunca me chegou a passar Portugal pela cabeça. Então, essa amiga minha disse: Olha, por que que tu não vens para cá? Eu já estou aqui, já tenho mais ou menos algo que eu te posso encaminhar a nível de casa, trabalho, né? As orientações a nível de documentação. E para os seus filhos é melhor por conta da língua. E eu pronto, parei para pensar: olha, talvez seja essa uma boa oportunidade, né? E foi essa uma das razões pela qual eu vim para cá. E eu imagino que tenha muitos desafios, né? Que você enfrentou muita coisa na mudança. Mudar de país já é difícil. E ainda com suas burocracias e coisas que você tem que enfrentar. E quais foram esses maiores desafios? Eu acho assim, o mais difícil foi essa questão da documentação, porque assim, uma coisa é você vir sozinho, né? E como a gente brinca no Brasil, meter o louco, vamos embora, sem documento, lá a gente se ajeita. Eu não podia fazer isso com 2 filhos, não é? Na altura eu estava casada com o pai dos meus filhos e nós chegamos à conclusão, olha, vamos contratar uma consultoria, né? O que que eles fazem? Eles montam toda essa papelada para você pedir o visto, ver os teus recursos financeiros, que é para você vir de uma maneira legal, né? Porque não dá muito para arriscar assim. Então, isso foi o que nós fizemos. Olha, contratamos essa consultoria. Na altura, vendi tudo o que eu tinha no Brasil, desde carro, casa. Por quê? Porque quanto mais valor monetário você tivesse, mais fácil era para conseguir esse visto. Então, o que na altura o meu ex-marido fez foi abrir uma empresa de consultoria e através dessa empresa ele conseguiu visto de residência, a autorização para residir. Comprovou que tinha recurso financeiro, que o interesse era investir no país a nível de empresa. Então ele conseguiu essa documentação certinha e nós recebemos só um visto, que era para entrar de maneira legal. Ao chegar aqui, é que nós contactamos o CEF, que já nem existe mais, que mudou o nome, mas é o Serviço de Imigração e Fronteira, para fazer um agendamento de reagrupamento familiar, ou seja, uma vez que ele tinha o visto de autorização, nós nos reagrupávamos para aí sim pegarmos o cartão de residência. Então foi Hum. isso que nós fizemos. O primeiro passo foi essa consultoria. Estando tudo certo, compramos a passagem e viemos. E imagino quando você tem chegado aí, mesmo assistindo vídeos no YouTube, mesmo lendo tudo sobre Portugal, a gente nunca está realmente preparada, né? Quando chega no Uhum. país, tem as nuances, assim, umas coisas que você Sim. percebe. E essa diferença, qual que foi seu maior choque, assim, em relação a essa diferença entre Brasil e Portugal? Porque as pessoas, só para explicar para os nossos alunos, quando eles falam, eu quero aprender português, Uhum. pergunto, para onde você vai?
Ah, eu vou para Lisboa. Ah, então o português acaba sendo diferente um pouco. Um pouco, não, eu diria tem sotaques e palavras ainda, né? Tem um sotaque Uhum, e palavras ainda que mudam. sim. Então, eu imagino que esse baque não é assim só linguístico, né? Que tem todas as Uhum. outras coisas que a gente só percebe chegando aí. E quais foram essas diferenças que você notou assim de princípio? É assim, eu vou ser sincera, Adri, eu não cheguei a ver vídeo. Eu achei mesmo que eu ia chegar aqui. Ah, é a mesma língua. Qualquer coisa assim, eles falam um bocado engraçado, mas eu vou entender. Mas não vi vídeo, não. Não vi vídeo nenhum. Mal foi, né? Mal devia ter visto, porque eu cheguei aqui. Primeiro baque que eu tomei foi no aeroporto, porque me pediam um passaporte, me perguntavam um monte de coisa e eu não sabia o que eu respondia, porque eu simplesmente não entendia o que eles falavam. A gente acha que a língua é a mesma, mas, gente, é completamente diferente. A maneira deles pronunciarem, até parece, eu brinco que até parece um pouco mineiro, porque eles vão engolindo o final das palavras, principalmente terminam em é. Não é dificuldade, é dificuldade. Depois é, por exemplo, eu estou de frente para você, eu estou de frente. E eu achava que era diferente. Então, assim, eu não entendia nada. Eu passei cada vergonha, né? Então, assim, já no aeroporto, o baque foi esse de não entender nada do que eles diziam. E depois foi todo aquele processo, né, para alugar uma casa, que não é alugar, é arrendar. Então, assim, eles perguntavam as coisas, as horas. Para marcar as horas era uma beleza, né? Que aqui é, imagina, você vai falar meio-dia e 45, aqui é 1 menos 15. Vamos marcar para 1 menos 15? Eu, como? E eu ia fazer as contas, porque eu não chegava lá sozinha, né? Então, assim, esses baques foram muito complicados para mim. Quando eu fui fazer a rede, né, de televisão, internet, eu não sei que papel que eu assinei, Adriana. Não sei o que eu estava assinando. Eu falei, meu Deus, me abençoa, porque agora eu vou assinar sem saber o que eu estou assinando. Não sabia se tinha fidelização, não entendia nada, absolutamente nada. Então, assim, isso foi um baque muito grande. Eu acho que o choque linguístico foi o maior. E depois, a nível cultural, eles têm um comportamento, claro. Nós brasileiros não podemos comparar nosso comportamento com o de ninguém, que a gente é muito quente, a gente é muito solícito, e o europeu por si, e olha que Portugal não é do pessoal mais frio, são muito frios. Não são, não é que eles não são acolhedores, eles são, depois que te conhecem. Até lá é tudo muito frio. E uma outra coisa que eu assustei muito aqui é que o português é muito direto. Nós brasileiros, quando vamos dizer alguma coisa ou vamos negar alguma coisa a alguém, a gente dá ali uma volta. Por exemplo, você quer ir lá em casa? Ah, eu vou ver se eu consigo ir, porque eu não sei se nesse dia eu vou poder. Não, não posso, não quero. Tá tudo bem, somos amigos já mesmo, mas não, não quero ir, não. Você dá um presente. Ah, eu não gosto dessa cor, não. Tá tudo bem. Então, assim, isso é uma coisa que eles são mesmo, muito diretos. E esses foram os choques mais complicados para mim. E aí, falando sobre essa questão linguística e cultural, eu gostaria de saber se você cometeu alguma gafe por aí, seja Ui, linguística ou cultural. cometi, Conta pra gente. cometi, cometi. Aqui, por exemplo, igual a gente fala no Brasil, que vai fazer um bico, não é? Ou seja, um trabalho esporádico, eu não sabia que aqui bico era boquete. Então, eu virei para um colega meu, que eu tinha conhecido há pouco. Aí, eu vou procurar alguma coisa, eu preciso fazer um bico. E ele olhou para mim assim: como? Eu preciso fazer um bico, eu preciso ganhar dinheiro. Ele, ó, Paula, mas há outras maneiras de ganhar dinheiro. Eu, então, eu tô sem meu documento ainda, por que que eu não posso fazer um bico? Ó, Paula, peraí, tem alguma coisa que não tá bem? Você não pode estar falando isso? Então, o que que é bico aqui? Ele, bico é um boquete, Paula. Eu, ai, Jesus! Então, o que que é um trabalho que a gente faz assim de vez em quando, às vezes? Ah, Paula, é um biscate. Eu, ai, Nossa, Jesus! descarte também não é bom, não, hein? E Não é biscate em bom, não, português é gente. bom. Olha, mas eu digo que essa, que eu me lembro, foi a gafe mais engraçada que eu já passei. Porque as outras também o pessoal foi me avisando, né? Por Uhum. exemplo, aí para nós, não é? O durex é a fita adesiva. Uhum, Aqui, durex é camisinha. Então uhum. eu já vi gente pedir assim: oh, você não tem aí um durex? E a pessoa olhar assim. E eu: não, não pede durex aqui não. Aqui é fita cola. Pede uma fita cola.
Agora, gafe não, depois tem aquelas situações em que você fala uma coisa, eles ficam te olhando a pensar o que que é e não sabem, e aí a palavra é outra completamente diferente, né? Por exemplo, uma vez eu fui comprar para minha filha fazer um trabalho na escola, isopor. Eu cheguei na loja e falei, olha, eu queria isopor. A mulher, como? Ficou assim com a cara, você tá doida? Eu, é um negócio assim, aquilo ali, ela, é esferovite. Eu, nossa, Espero. isopor já era difícil, esferovite ficou Ah, pior, senhora. Depois tem, por exemplo, cadastro, atacador. Ah, teve uma cena também que eu passei vergonha, pois. Essa foi bom lembrar. Eu fui aqui numa loja que eu acho que se calhar tem a Primark, não é? Tem. É a uhum. Primark, como eles falam aqui. Eu fui lá toda feliz, falei, gente, perguntei pra moça, olha, onde é que fica a seção de calcinha? E ela, qual? A de cueca, moça. Eu, não, moça, eu vim comprar pra mim. Eu queria calcinha. Ela, não, moça, é cueca. É porque que calcinha é cueca. E o de homem é boxer. E eu Ah, fiquei com a cara assim, então pode ser cueca. Tá tudo bem. Olha, mas até hoje eu me recuso a falar cueca. Não consigo. Pra mim, não. Acho que é a única coisa que ainda não entrou na minha cabeça. E eu não consigo falar. Eu vou sempre comprar calcinha, não adianta. e com o tempo que você está aí, com relação à imigração, as leis mudaram para os brasileiros? Eu diria assim, quando eu vim pra cá, elas estavam, eu posso, se for colocar num parâmetro entre fácil, médio e difícil, estavam no médio, né? Tinha que fazer todo o processo direitinho. É aquilo que eu disse, se você contratasse uma consultoria, tivesse uma quantia razoável financeira, tudo certo. Era quase como comprar um visto, basicamente. A verdade é essa, né? Mas ainda conseguia fazer isso. Você vinha, reagrupava. Na altura em que eu vim, como estavam vindo muitos brasileiros, demoramos 3 meses para conseguir reagrupar. Ou seja, durante esses 3 meses eu fiquei ilegal no sentido de não poder trabalhar. Até pode, mas é por fora, como a gente diz, né? E sem a documentação certinha. Não que parasse as coisas, mas você não tinha ali os direitos que você teria, né? Mas depois disso ficou tudo bem. Entretanto, pouco tempo depois que eu vim, parece que eu brinco que eles abriram a perna. Aquilo foi brasileiro atrás de brasileiro, imigrante atrás de imigrante, o que eu também não tenho nada contra, porque eu também vim, não é? Mas parou-se de fazer aquela seleção. Então veio muita gente, aquilo começou a ficar muito descontrolado, né? E começou a atrasar todos os processos. O que eles fizeram agora? Tempo aí, 1 ano e meio, foi começar a podar isso. Mas é aquilo que eu digo, deixaram tanto correr solto que agora, na hora de podar, estão a fazer tudo nas urgências e tá uma verdadeira confusão. Por isso, realmente, agora eles estão dificultando todo e qualquer processo, né? Tanto seja para conseguir aqui, por exemplo, eu já tenho a nacionalidade portuguesa, que eu com 5 anos dei entrada no meu processo, em 1 ano ele saiu, foi super rápido até. E eu já tenho a nacionalidade. E já dei a entrada na nacionalidade dos meus filhos, por serem filhos de portugueses, que tanto eu quanto o pai deles já temos a nacionalidade. Só que eles estão com a autorização de residência vencida e nós não conseguimos renovar, porque tem tanto atraso. Eles mudaram os órgãos de imigração, fizeram toda uma confusão que agora quem estava todo certinho não consegue se organizar. A verdade é que o que eles fizeram foi criar uma emenda na Constituição que é até junho desse ano, ou julho, não sei, quem tem o documento vencido está válido, porque ninguém consegue remarcar. Então, eu digo que hoje está muito mais complicado. Eles tentaram organizar e, na verdade, desorganizaram total e completamente. E com relação ao trabalho, como que o brasileiro faz para arrumar o trabalho quando chega Uhum. em Portugal? Imagina, quando você vem para cá, se você não vier pela forma como eu vim, com visto certinho, é muito complicado conseguir, principalmente agora. O que as pessoas fazem? Tem muito que contar com a colaboração de quem vai te contratar. Porque aqui existem uns documentos, uns números, como nós temos também o CPF, RG, que é o NIF e o NIS. O NIF é o nosso número de identificação fiscal, que é o que você dá, paga, tipo IRS, não é? Que a gente tem no Brasil, o imposto de renda, né? Que é o seu número de contribuinte, né? E esse é fácil conseguir. Esse vai ali rapidinho, eles te entregam, não é muito problema, porque para pedir imposto aqui é Exato. igualzinho ao Brasil. Eu nunca
leve. Então, assim, rapidinho você consegue. O NIS, que é o seu número de segurança social, que é o que você imagina. Eu, se for mandada embora amanhã, eu tenho direito ao seguro-desemprego, não é? Que é uma taxa que eu contribuí enquanto trabalhava. O NIS é para isso. Então, para você ser contratado, você precisa ter o NIS. Ou o seu, quem vai te contratar, o teu empregador, pode te fornecer o NIS, não é? Mas isso é que eles não costumam fazer, porque bem ou mal você fica vinculado à pessoa que você fornece o NIS. Então, o que hoje tem acontecido, que não foi um processo que eu fiz, é a manifestação de interesse. Imagina, você vem para cá como turista, depois você consegue um trabalho, não é? Mesmo que seja ilegal, e você pega esse contrato de trabalho, que aqui não é carteira, como é no Brasil, a carteira assinada, é um contrato. Você leva o contrato e diz: olha, eu já tenho um emprego, e eu quero dar entrada, eu quero viver aqui. Eu já tenho um lugar para morar, eu quero viver aqui. Então, hoje, quem vem ilegal, sem o visto certinho, faz isso. Só que existe um mecanismo que a gente pode usar para fazer o NIS, que é, imagina, eu venho para cá e eu quero abrir uma empresa. Quem não tem um contrato de trabalho pode abrir uma empresa e pagar a recibos verdes, que é o quê? Um profissional autônomo. Durante um ano, você é isento de impostos. Então, como é que a gente faz? A gente abre uma empresa e eles obrigatoriamente têm que nos dar um NIS. E durante um ano você pode ter essa empresa aberta sem pagar nada. Esse foi o mecanismo que eu usei, porque eu queria muito trabalhar. E eu não podia, porque eu não tinha o NIS e ninguém queria me dar o NIS. Então, o que que eu fiz? Eu fui até uma loja do cidadão, que é onde você abre essa empresa, e falei: olha, eu quero abrir uma empresa. De quê? Ah, eu quero dar aula de formação para crianças, aula particular. Tá bom, foi lá, fez, abriu a empresa, tá aqui o seu NIS. E pronto, e eu podia trabalhar onde eu quisesse. Dentro de 3, 4 meses, fechei a empresa, não paguei nada e consegui o meu NIS. Então, assim, aqui não é muito diferente do Brasil. Você sempre consegue ali uma brechinha para fazer alguma coisa. Bom, a gente falou sobre a questão da imigração, falamos de como, né, arrumar um trabalho aí. Uhum, Eu gostaria de saber sobre a educação e a saúde, né? Como é que funciona o sistema uhum. aí. Com relação à saúde, no Brasil nós temos o SUS, que é o Sistema Único Sim. de Saúde, e ali você pode ser atendido, às vezes dependendo do seu exame, pode demorar um tempo para marcar, mas é um Uhum, local onde você vai, é atendido e você não sai com nenhuma cobrança, porque isso já está embutido nos sim. impostos que a gente paga durante o ano, né? Uhum, Diferente daqui dos Estados Unidos, que não tem como você entrar num hospital, numa clínica, sem depois não ter uma conta para pagar, né? ok. E lá no Brasil, com relação à educação, nós temos a educação pública e a privada também. Como é que funciona aí em Portugal? Pronto. Aqui, vou começar pela saúde, que foi o primeiro que você abordou. Nós aqui temos o seguinte, imagina, eu quando vim para cá e você vai para determinada zona, ou seja, freguesia, é um bairro. Então, no meu bairro existe um postinho de saúde, que é o que eles chamam de centro de saúde. Nesse centro de saúde, você vai levar a sua documentação, se você não é de lá originariamente, e eles vão te designar um médico de família. Ou seja, existe um médico, como se fosse um clínico geral, que é responsável por você e pela sua família. Por exemplo, no caso, quando eu vim para Amares, que é onde eu vivo agora, eu fui para o meu médico de família, e sou eu e os meus filhos, e ele é responsável por nós. Então, tudo que eu tenho que tratar, todos os exames corriqueiros, não é? Normais, as vacinas dos meus filhos, a consultas deles de idade certinha, tudo é aqui, não vão para o hospital. É tudo feito aqui nesse centro médico, né? Que é tipo um postinho de saúde como a gente tem no Brasil. Então, imagina, essa semana que passou, eu tive uma amidalite aguda. E eu tinha duas opções. Ou eu ia às urgências do hospital, mas aí eu ia esperar imenso. Ou eu ligava para uma situação aqui que chama SNS 24. Você liga, diz o que é que você tem, o que é que você está sentindo, e eles vão, diante do que você disse, avaliar e ver a necessidade, ou de te encaminhar às urgências, ou de te encaminhar ao centro de saúde. No meu caso, como ainda não é muito grave, eles marcaram para mim uma consulta no meu centro de saúde. Então, eu recebi uma SMS, como eu tinha uma consulta naquele mesmo dia, em X hora, que era para eu comparecer.
Se eles tivessem marcado as urgências, eu teria que ir ao hospital. Eu não pago nada, nem no meu centro de saúde e nem no hospital, se eu for encaminhada pelo SMS 24. Se eu tivesse ido às urgências, por minha conta própria, normalmente você paga uma taxa moderadora, que são de 18,5 € só. Os exames, depois que eles encaminharem, você não paga, porque uma vez que você está nas urgências, você tem o direito a fazer esses exames todos, né? Mas você também tem aqui o sistema privado. Você pode ter um seguro, se você quiser, para ir a um hospital privado. O seguro aqui depende muito, mas gira em torno de 25 a 30 euros por pessoa. Quando é filho, acaba pagando ali 15, né? Como se fosse fazer um pack, por assim dizer, né? Mas também é um valor muito irrisório, não é um valor. E depois os exames também são irrisórios. Existem alguns exames que o sistema de saúde não contempla, mas são muito poucos. São mesmo muito poucos. Então, por exemplo, eu fiz uma cirurgia ao olho há cerca de 2 anos e não paguei nada. Eles agendaram, marcaram, ligaram, fui lá, fiz, fui embora sem pagar nada. Tive uma vez que queimaram umas pestanas a laser também no hospital. Marcaram, fui lá, queimei, fui embora, não pago nada. Então, assim, o sistema que é bom tem as suas falhas, não é? Porque apesar de ser um país europeu, é considerado de terceiro mundo, né? Dentro da Europa. Mas em comparação com o Brasil, tá anos-luz. Algumas coisas você tem que esperar. Por exemplo, eu pedi para fazer uma laqueadura, né? Então, assim, eu sei que isso é um processo que vai demorar, porque não é uma prioridade. Mas quando Uhum. ele vier também, eu não vou pagar nada. Então, uma vez que você é encaminhado, você não paga nada. E aqui também tem uma coisa que é muito legal para as crianças até os 18, que chama cheque dentista. Os dentistas aqui não são muito baratos. É uma coisa que eles têm mais caro, tanto que eles até se admiram com os brasileiros, porque nós temos os dentes muito bem cuidados e eles aqui não. Além de fumarem muito, né? Que aqui é muito cultural fumarem bastante. Então, as crianças recebem nas idades, né? Por exemplo, aos 8, 10, 12, 14, 16 e 18, um cheque para ir ao dentista, fazer limpeza, se tiver cárie e tratar, ou qualquer outra coisa que for preciso, sem pagar nada. Então, isso é muito legal. Também depois dos 18, esquece, não tem mais. Mas é muito bacana esse tratamento que eles têm. Sim. E agora conta A pra gente escola, na né? Sim, sim, educação, desculpa. como é que funciona? Pronto. A educação. Os meus filhos estão na escola pública desde que vieram para cá. Os livros são dados pela escola, pelo governo. Você tem um voucher, você vai levantar os livros, são gratuitos. Uniformes não precisam usar, não é? Que aqui não é obrigatório. Tem computador, que é dado também pela escola. E assim, o ensino no geral é bom. Eu não vou Uhum. dizer que é o melhor ensino, não é o melhor, mas é um nível. Eu posso comparar com o nível particular do Brasil, por assim dizer. É um bom ensino, né? A faculdade aqui, as universidades, eu sei que mediante a sua nota, ou você não paga nada, ou você vai pagando de acordo com a nota, uma porcentagem. Só que aqui não chama mensalidade, chama propina. Que foi Ah, outra é. coisa que eu também achei engraçado. Porque uma vez me disseram assim, eu tenho que pagar propina na universidade. Eu, e lá, o que que aconteceu? Você tem que pagar propina, né? Como assim? Ai, não, Paula, é todo mês tem que pagar. Eu, mensalidade, já entendi. Então, assim, eu sei que aqui... E aqui é o seguinte, dependendo da sua nota, você escolhe a universidade que quer ir. Se você não tiver uma nota boa e quiser ir para uma que é mais graduada, você não vai. Então, assim, essa é a situação. Mas é uma boa educação. É uma boa educação, uma vez que é gratuita, né? Mas também existem as escolas privadas, né? Que tem um ensino superior. Eu tenho aqui escolas de origem inglesa também. Tem escolas muito bem conceituadas. Estamos a falar ali de uma mensalidade de 200, 300 euros, onde eu não pago nada, né? Então, assim, Uhum. acho que dentro daquilo que se tem. Agora, é óbvio, a escola dos meus filhos, por exemplo, que é uma, a gente chama de vila, né? Que é uma cidade mais interiorana, fica tipo 15 minutos da cidade um pouco maior. Não tem uma estrutura física tão boa quanto deveria, né? Como eles brincam que até os pais dos alunos que estão lá já reclamavam da escola. Então, tem lá os seus problemas. É como eu disse, não deixa de ser um país dentro da Europa de terceiro mundo. Uhum. E aí a gente, né, trouxe todos os lados daí de Portugal. E eu gostaria de saber o que você mais gosta na vida em Portugal e o que sente mais falta no Brasil.
Pronto. O que eu mais gosto aqui é que eu acho que você não precisa ganhar exorbitante para ter uma vida confortável, né? Acho que dá para ter uma vida confortável ganhando um salário mediano, podendo viajar, que eu acho que é uma coisa muito bacana da Europa, que a Europa é muito pequenininha. Então, assim, eu de carro, em 1 hora e meia, tô na Espanha. E olha lá, se não é menos do que isso. Então, assim, por exemplo, eu fiz um bate-volta esse fim de semana, eu estive em Barcelona, eu saí sábado de manhã e voltei domingo à noite. Eu paguei 40 euros numa passagem de ida e volta. Então, assim, você fazer isso no Brasil é muito complicado. Você não gasta muito, você consegue sair para jantar aqui a bons restaurantes e não gastar muito, né? Eu hoje já não sei fazer uma comparação entre Portugal e Brasil, porque já tem 7 anos que eu tô fora. Então eu já não tenho muita noção no Brasil no que é caro e no que é barato. Mas eu sei que a nível de qualidade de vida você não consegue ter a mesma qualidade de vida que você tem aqui, né? Além de ter a oportunidade de conhecer a Europa inteira, de fazer viagens sem gastar muito. Então, assim, eu gosto muito de Portugal por isso. E é um país muito acolhedor, é o que eu disse. Apesar de eles serem muito diretos, é um povo muito bacana, é um povo que te acolhe e tem sempre aquela brincadeira, né? Da gente foi colonizado, devolve o nosso ouro, a gente veio buscar o que era nosso. Então, assim, com a vinda dos brasileiros, eles se tornaram até mais abrasileirados, por assim dizer, né? E eles aqui gostam muito do Brasil. Eu não tinha essa noção que eles escutavam tanta música brasileira e assistiam tanta novela. Eles conhecem todas as nossas novelas, assim, eu não gosto de novela, não sou daquela assistir, eles conhecem todas e eu não. E música brasileira aqui é 90% do que eles escutam. Eu não conhecia música, eu nem sabia que português fazia música. Para você tirando o fado, eu não sabia que português fazia música. Só fui descobrir que eles tinham música quando eu vim para cá. Eu, olha, afinal, Portugal tem música, né? Aham. Então, assim, e eles são muito abertos a nós, no geral, né? E eu gosto muito de viver aqui por causa disso. Eu consigo ter uma vida e proporcionar uma vida muito boa para os meus filhos sem ter que me matar de trabalhar, né? Então, eu gosto muito disso aqui. Agora, falta. Acho que primeiro para quem migra é família, né? Porque eu não tenho cá família. Então, assim, é muito, principalmente quando chegam aquelas épocas nostálgicas, como Natal, Réveillon, e você não tem a família ali para passar junto, isso faz muita falta. Depois o calor, gente. Aqui o verão tem, quando muito, 3 meses. E eu sou uma pessoa que ama calor. Isso é o que eu mais sinto falta de acordar ali nos 30 graus. Eu, ai, meu Deus, que maravilha, todos os dias. Isso eu sinto muita falta mesmo. Principalmente porque Portugal não é preparado para o frio. Apesar de ser frio, as casas não são preparadas. Muitas vezes a casa da gente está mais fria do que lá fora. Você sabe assim, nossa, gente, aqui dentro estava tão frio que fora não está assim, não. Então não é um país preparado para lidar com o frio, né? E comida, sinto falta das nossas, né? Apesar do que aqui tem muita comida, mas, por exemplo, eu brinco que eu sou mineira e adoro um feijão tropeiro, né? Então, sinto falta de um feijãozinho tropeiro, um fogãozinho a lenha ali, né? Uma fazendinha. Mas eles hoje em dia, por terem vindo muitos brasileiros, tem muitos restaurantes brasileiros aqui. Tem uma seção em supermercados que é só de Brasil, tem paçoca, requeijão, tem tudo, gente. Então, assim, comida não é lá tanta desculpa mais. Mas eu acho que é mais isso mesmo, né? Eu acho que o espírito brasileiro faz falta, né? Nós somos um povo muito festivo, muito alegre. E o europeu, no geral, é muito fechado, muito frio, né? Então, acho que é isso que mais faz falta pra gente. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Paula, você esbarrou um pouco aí na comida, né? Que dá saudade, que você é Uhum. brasileira e tal. Mas a gente sabe quando a gente muda para um país, a gente, no começo, eu sempre falo isso aqui. Toda vez que a gente fala sobre cultura, sobre mudar para um país, eu sempre falo isso aqui. Tem aquela visão de quem chega, que sofre os choques, que passa pelas gafes, que passa por muita coisa. Chega um tempo que a gente mora no país, a gente acaba adaptando alguns estilos
que a gente percebe ou não, né? Chega um tempo, nossa, nem percebia que eu fazia isso igual a eles. Uhum. E você poderia falar de algum hábito, alguma tradição que você acabou incorporando daí? Tradição. É assim, eu sempre gostei de tomar café, mas o meu nível de tomar café não era tanto quanto é aqui. Aqui eles tomam muito café. É um café de manhã, é um café no intervalo, é um café depois do almoço, é um café da tarde, é um café depois do jantar, que era uma coisa que eu até hoje não faço, porque senão eu não consigo dormir, porque eu sou meu ritmo é acelerado, mas eles tomam muito café aqui e é uma coisa que eu incorporei. E é uma situação que aqui escurece, a gente não tem isso no Brasil, que é a persiana, né? Então, assim, eles escurecem, eles fecham a persiana rapidinho. E eu vou lá, já criei esse hábito. Isso é um hábito que eu já adaptei até por conta do frio. Então, vai ficando escuro, olha, a persiana, eu vou fechar. Depois, eles são um pouquinho tradicionais aqui. Então, imagina, eu não era muito de sentar à mesa, de pôr à mesa para comer. Hoje eu já faço instintivamente isso. Já ponho a mesa, posiciono os garfos, aquelas coisinhas. Eles adoram fazer isso aqui. Eu acho que basicamente de hábitos que eu peguei deles é isso, porque tirando, acho que não diferiram muito assim dos meus, né? Por exemplo, eles têm o hábito de fumar, que é um hábito que eu não consigo pegar de maneira nenhuma, né? Então, assim, acho que hábitos que eu adotei basicamente foram esses, não foram muitos. Agora, a comida aqui é muito boa também, gente. Português come muito. Vocês não têm noção. A gente acha que a gente come muito, mas eles é que comem muito mesmo. Porque aqui, imagina, eu brinco que uma refeição deles, a entrada já é a minha refeição. Porque eles aqui têm o hábito, imagina, você tem a entrada, que sempre tem pão, e vinho à mesa, porque é uma cultura deles ter pão e vinho, isso por conta da ditadura que eles tiveram, né? O que aconteceu foi na altura da ditadura, para não passarem fome, o ditador da altura taxou o pão, que era a única coisa que ninguém ficava sem comprar. É como se fosse tipo um valor irrisório, um cêntimo, por exemplo, que era para eles poderem ter pão sempre para comer. Então, há sempre pão nas refeições, sempre. E normalmente é o almoço. E isso é um hábito que os brasileiros não têm. Nosso pãozinho é no café da manhã, é no café da tarde. O deles não, é mesmo ao almoço. Então, a entrada sempre a pão, depois eles têm um prato de sopa, depois eles têm o prato principal, depois eles têm a sobremesa e o café. Então, assim, isso já é uma refeição para o dia todo para mim. Eu não consigo comer tanto assim. Fora as comidas daqui, né? O bacalhau famoso, o bacalhau, né? Que realmente é incrível. Tem não sei quantas variedades que são, nossa, maravilhosas. Tem um prato que é daqui que chama francesinha, que é espetacular, é dos melhores pratos que eu já comi, simplesmente. Tem um molho espetacular. Esse é um hábito que eu adquiri aqui. Comer bem, acho que você pode colocar. É um hábito que eu gosto. Então, assim, eu acho que é basicamente isso: é tomar vinho, que é um hábito que, por conta de ser frio, quase não se toma cerveja aqui, e comer bem. Acho que é um bom hábito. Em relação à comunidade brasileira, né? Você tem alguma relação com essa comunidade? Você transita? Porque a gente percebe também que tem imigrante que vai mais para o lado de quem já, né, que é daí. Tem imigrante Uhum. que, talvez por muita saudade do Brasil, talvez por não se adaptar, eles vão mais, né, em direção à própria comunidade, a Sim. comunidade brasileira. E eu percebi com meus alunos, eles falam assim: onde que eu vou encontrar brasileiro em tal lugar? Aí eu falo: nós estamos em todos os espaços desse mundo. Agora, cada lugar, o brasileiro faz ali sua comunidade, né? A gente tem Nova Jersey, Uhum. a gente tem Newark, a gente tem aqui também. Então, assim, tem uma parte, né? Uma comunidade que é brasileira. E qual que é a sua relação com essa comunidade? É assim, eu posso dizer que é meio-meio, né? Porque, imagina, Braga, até hoje eles brincam que Braga agora chama Braguil, porque tem mais brasileiro do que português na cidade, quase, né? Então, assim, eu diria que o meu círculo de amizade é muito meio-meio, né? Mas eu faço parte, imagina, no Facebook. Eu faço parte de algumas comunidades brasileiras. Basta você colocar, por exemplo, eu acredito que seja assim em qualquer país. Mas basta você colocar brasileiros em Portugal, brasileiros em Braga. Olha,
São imensas comunidades, mesmo. E isso é muito bom, porque imagina, eu quando vim para cá e estragava qualquer coisa, e ficava completamente perdida. Ou eu precisava de alguma coisa, não sabia onde encontrar, ficava completamente perdida. Então foram esses grupos de WhatsApp, de Facebook, é que me ajudaram muito. Então, assim, eu diria que eu tô meio-meio, né? Porque eu acabo convivendo muito com portugueses, o meu trabalho é com portugueses, o meu dia a dia é mais com portugueses até do que com brasileiros. Mas eu tenho esse casal de amigos que, como eu disse no início, foi o que me incentivou a vir para cá. E tenho alguns amigos desses grupos, né? Então, assim, quando a gente precisa de alguma coisa, alguém, olha, alguém sabe onde procurar isso? Ah, eu sei, é ali, eu não sei onde. Então, assim, eu acho que dentro da comunidade brasileira eu estou mais inserida a nível de rede social do que pessoalmente. Mas eu acredito que se é uma dica que se deve dar a quem vai morar fora, vai no Facebook e digita brasileiros em Londres, brasileiros em não sei onde. Aí você vai encontrar muita comunidade. Eu acho que é a melhor dica que se pode dar para quem vai morar fora. E eu acho que a gente acabou esbarrando nisso, mas eu também queria saber mais profundamente como a Uhum. experiência de viver em Portugal mudou a sua visão, né? Que quando a gente as pessoas vêm para cá, elas, né, muita gente me pergunta, eu quero morar nos Estados Unidos, o que que... Aí eu falo, calma, não é só mudar para um país, é toda uma visão também. Você gosta do frio, né? Você tem problema com isso? Então tem toda uma experiência que se vive que vai além da língua, tem a ver com a temperatura, né? Tem a ver com o clima em si, tem a Sim. ver com o quão separado você consegue ficar da sua família, né? É uma questão Uhum. a ser levada em consideração. Então, com a sua experiência, o que que você acha assim que mudou sua visão de mundo? Por exemplo, pessoas por exemplo, eu já ouvi pessoas falando assim: mas eu tô aqui no Brasil, mas ninguém conversa com ninguém. Você não sabe o que é ninguém conversar com ninguém. Porque quando Mesmo. você vai na padaria, a pessoa te dá bom dia. Quando você vai ao salão, a cabeleireira conversa com você. Então, esse tipo de interação que a gente não pensa quando a gente mora no Brasil, porque ele é tão corriqueiro, ele acontece todo o tempo, é uma Uhum. coisa que você percebe aqui, né? Nem todo mundo aqui Sim. está para conversa, as pessoas estão indo para a sua direção e acabou. Então, assim, qual que é a sua experiência, assim, levando em consideração agora morando em Portugal, que você acha que mudou, né, em você e de repente até na sua identidade? Sim. É assim, Indri, eu acho que é até como eu disse no início, que até você comentou, a gente vê vídeo. Eu não vi vídeo. E é uma dica que eu dou, gente, vejam vídeos. Pesquisem, né? Eu, na altura, vim aconselhado pela minha amiga, ainda bem que eu tinha alguém aqui, porque não é fácil chegar de paraquedas e tê-la aqui me ajudou muito, né? Agora, eu tive as minhas surpresas, porque não pesquisei, porque não busquei saber, não é? E o frio é uma coisa que hoje eu posso dizer que estou acostumando com ele, mas ainda não me habituei 100%. Não é um fator impeditivo, porque Portugal não é assim tão frio também, mas pesquisem, pesquisem muito, porque se eu tivesse pesquisado, eu teria tido menos surpresas, talvez, né? Teria vindo com mais direcionamento, por exemplo, porque eu quando vim a minha colega pagava uma renda, vamos assim dizer, que são os aluguéis, que variava em 350, 375 euros. E eu lá fazendo as minhas contas, ok, essa renda vai estar bom. O que que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, foi quando deu o boom. E aí as rendas passaram a 550. Então foi um imprevisto que eu não contava com ele. Então, assim, pesquisem muito, perguntem às pessoas, não escutem só o lado bom, porque é muito difícil, né? Eu digo que a minha visão quando eu cheguei aqui, durante quase um ano e meio, eu ainda me sentia meio turista. Mesmo trabalhando, eu me sentia turista, era tudo muito novo. Ai, que legal, isso eu não conheço. Vamos viajar, vamos conhecer. Só que depois você começa a ter o choque da realidade, que não é bem assim. Você vive aqui, você já não é mais turista, né? E aí começam a vir o inverno, que é frio, que é chuvoso, você não sai, é completamente diferente do Brasil, vai batendo aquela depressãozinha, aquela nostalgia, né? Então, assim, mudou muito nesse sentido de hoje, se eu tivesse que mudar novamente, talvez eu teria um embasamento maior para mudar, né? E outra coisa, é muito difícil ser imigrante. Não é um mar de rosas. É muito difícil. Então, assim, se você tem qualquer dúvida, não venha. Porque é muito difícil. Na primeira dificuldade, você bate. Ainda mais Portugal, que é um país muito burocrático.
É muito burocrático, muito cheio de papelzinho, é pior do que o Brasil a nível de burocracia. Então, assim, e hoje mais ainda, como eu disse, eles estão pondo as barreiras deles, e eu acho muito bem, é o teu país, tem que, né, tomar conta dele. Então, se você não aguenta pressão, não aguenta essa coisa toda de documentação, não vem. É muito difícil e eu tiro o chapéu para todos nós que somos imigrantes, porque não é fácil, né, lidar com tudo isso. Então, eu acho que, assim, se eu tivesse que definir uma palavra para Paula de antes e para Paula de agora, é amadurecimento. Acho que a gente amadurece muito vivendo fora e aprende a lidar com as dificuldades e é não desistir, é persistência e resistência, né? E depois as coisas vão se encaminhando, mas é muito difícil ser imigrante em qualquer lugar do mundo, mesmo em Portugal que tem a mesma língua, né? A cultura é muito diferente. Não venham com essa ideia, a gente é irmão, é tudo igual. Não, gente, não. Nós somos. Eu posso dizer que o brasileiro é um povo à parte. A gente não tem mesmo que ser estudado, porque a gente é um povo à parte. Agora, claro, com essa invasão que nós fizemos aqui agora, eles tornaram mais leves, né? Eles tornaram mais solícitos, porque eu acho que eles foram vendo a nossa maneira e, ai, que legal, vale a pena ser assim, né? Então, assim, hoje eles já são mais solícitos a isso, né? Mas no início foi mais complicado você chegar lá, bom dia, bom dia. Eu, nossa, não fiz mal a ninguém, tá? Então, assim, a gente sente falta disso, né? Então, eu acho que amadurecimento e persistência são duas palavras para quem quer emigrar, sem sombra de dúvida. Eu tenho uma curiosidade, Paula, em relação à maternidade, assim. Uma coisa é você ir sozinha, que eu já morei em outro país sozinha, Uhum, para cá sozinha. Meus pais estavam aqui, mas, enfim, no outro país eu fui sozinha, mas não mãe, né? uhum, Agora, como mãe, a maternidade no exterior, como que foi para tanto os seus filhos se adaptarem, né? Porque você está levando ele para uma escola nova, tá? Tem muita coisa nova. sim. Eles gostam, não gostam, eles acham muito diferente. Já fizeram amizades, porque uma coisa também é você ir adulta Uhum, e ter que fazer amizade, principalmente se você não estuda mais, né? Então, na escola é um lugar sim, que você tem como fazer amigos, mas como adulto, não indo para a escola só, por exemplo, ir para trabalhar, é outra recomeço, é um outro sim, recomeço. Para sim. eles que foram para a escola e tudo, como foi a adaptação deles, assim? É assim, eles quando vieram para cá, o ano letivo escolar aí no Brasil já tinha acabado, né? E eles chegaram aqui o ano letivo é de junho, aliás, acaba em junho e só começa em setembro, ou seja, é de setembro até junho do outro ano. E eu tinha duas opções. Ou eles entravam num ano, 6 meses adiantados, ou eles voltavam 6 meses. E eu pensei, mas já dei aula, pensei assim, olha, não vai valer a pena. Prefiro que eles repitam ali 6 meses de aula e utilizem esses dias de aula, esses meses de aula para socializar sem ter a pressão de ter que entregar, de ter que ter nota, até porque eles ainda não eram muito grandinhos para ter ali, não é? Aquelas notas todas. E eu tive uma vantagem que os filhos dessa minha amiga têm uma diferença de idade muito pequena para os meus filhos. São de meses. São 6 meses para um e 8 meses para o outro. Então, o que que aconteceu? Quando eles vieram e voltaram atrás, eles entraram na turma dessas meninas, né? Dessas filhas dessas minhas amigas. Então, foi mais fácil, porque eles já tinham ali uma pontezinha, um elozinho de ligação para poder fazer essa rede de amizades. Para o meu filho foi talvez um pouquinho mais difícil, porque a outra coleguinha era menina, então não tinha como apresentar os meninos, não é? E a minha filha já foi mais fácil nessa interação com as colegas, já foi logo pegando as amigas da amiga, né? Então foi mais fácil. Mas eles até não tiveram muito problema. Rapidinho eles já habituaram, rapidinho já estava até começando a falar igual a eles. Não foi um processo muito difícil, sinceramente. Mas quando eu me mudei para Mares é que foi mais um pouquinho complicado, porque a minha filha já tinha feito ali umas interaçõezinhas de amizade. E vir para cá era ter que fazer outras. O que que eu pensei? Olha, vou pô-la no esporte, porque eu acho que até melhor que a escola é o esporte. Então ela foi para o vôlei e foi onde ela criou o elo de ligação com as amigas. E hoje, se perguntar se querem ir embora, de jeito nenhum, não cogitam a mínima possibilidade de ir embora.
Agora, para criá-los aqui é muito mais tranquilo, Dri, porque eles podem andar de ônibus para um lado e para o outro, podem sair na rua que eu tô tranquila, porque a nível de segurança é muito melhor. Então, assim, eu acho que a nível de qualidade de vida que eu já tinha mencionado, para criá-los aqui é melhor. Tem ali o baquezinho da interação inicial, mas como eles não vieram tão grandinhos, e como você mencionou, na escola é mais fácil fazer ali o círculo de amizade, eu acho que eu não tive muito problema com isso. E quais são os mitos mais comuns que você acha que os brasileiros têm sobre morar em Portugal? É a língua, acho que é o principal. Ai, vai chegar lá, vai ser tudo igual. Não, gente, não. Pelo amor de Deus, olha, eu diria, faça um cursinho no Duolingo de português de Portugal. Eu brinco que se pudesse comparar uma coisa com a outra, claro que não cabem comparações, é como se fosse o inglês britânico e o inglês americano. Você acha que você fala inglês demais, você vai a Londres, você fala, minha Nossa Senhora, eu vou voltar para a escola, porque eu não sei nada, absolutamente nada. E aqui é igual. É exatamente igual. Além do que, aqui também tem variações de sotaque. Não é Hum, só aí. Então, o norte fala de uma forma, o centro fala de uma forma e o sul fala de outra forma. Então, assim, e pior ainda que isso é a Madeira, que é uma ilha, e os Açores. Porque a Madeira é muito mais difícil para entender, e os Açores, nem os portugueses entendem os açorianos. Porque eles hum. têm ali uma mistura de francês com português que ninguém entende. Eu já trabalhei com açoriano logo depois de ter chegado aqui, aí é que eu sentia que eu não sabia mesmo nada. Eu falei, gente do céu, o que aconteceu? Que eu vim parar onde, pelo amor de Deus? Então, assim, eu acho que a língua é o maior mito que a gente tem. E depois tem aquela coisa, né, que a gente acha que Portugal não tem música, que eu não achava que Portugal tinha música nenhuma. Eu falei, meu Deus, isso não tem música? Quando eu cheguei aqui, realmente tem música. Mas eu acho que a língua é o ponto principal. E a cultura também, né? Achar que porque a gente foi colonizado por ele, a cultura é igual. Não. Os portugueses hoje já não são tão frios, como eu disse, por conviverem com a gente, mas é um povo mais frio, muito direto, muito objetivo. É isso, é preto, é branco, não quero, não vou, não gosto, não me serve, tchau. É assim. Mas isso numa boa. E vamos ali tomar um café. Simples assim. Né? Então, eles são muito diretos. E acho que basicamente é isso. São muito tradicionaizinhos, daqueles de sentarem todos à mesa, mesinha posta. Então, assim, e nós não, nós somos mais liberais, né? Então, acho que é mais a cultura e a língua que fica mesmo. Ah, e depois é aquela questão da língua, né? De achar que todo mundo fala, ora, pois. Eles aqui falam assim, mas a gente não fala isso, eu nunca falei isso. De onde é que vocês tiram essas coisas? Então, assim, e tem uma outra coisa que eles admiram muito na gente, é que até a gente brinca aí no Brasil que a gente tem que ser estudado pela NASA, é que o brasileiro, quando pega um problema, ele resolve. Ele não sabe como é que ele vai resolver. Ele diz assim, qual que é o problema? Eu resolvo. Como? Não sei, eu resolvo. Aqui não. Aqui eles põem mais 10 problemas em cima do problema. Se existe um problema, eu não vou conseguir resolver isso, porque isso não tem jeito nenhum, porque isso não sei o quê. Nós não. Então, assim, eles admiram muito isso na gente. Então, isso é um ponto fulcral até para quem quer trabalhar aqui. Porque quando a gente fala que é brasileiro para algumas coisas, eles, então já gosto. Porque a gente é desenrascado, né? Que é a palavra para definir a gente, é isso, a gente é desenrascado. E eles aqui não. Eles são muito assim. Ai, não, se tem problema, não vou resolver. Não dá, não dá. E a gente, não, calma, aqui que dá. Vamos dar um jeitinho aqui que a gente resolve. Então, Hum. assim, isso é uma coisa que difere muito a gente. E agora, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de saber sobre o futuro. Você deseja continuar em Portugal? Pensa em voltar para o Brasil? Como que é? Olha, é assim, eu tenho acompanhado não muito as coisas no Brasil e não tenho intenção nenhuma de voltar para lá. Ficar em Portugal é algo que eu quero. A minha ideia é não sair daqui, mas eu brinco que eu tenho assim um bichinho muito cigano em mim. Tem uma coisinha que pica uma pulguinha assim que eu, de repente, de uma hora para outra, falo assim: acho que se calhar ali vai ser melhor. Acho que eu vou dar um pulinho ali. E eu brinco que eu tive agora, como eu disse, em Barcelona, e é uma cidade que eu mudaria para lá amanhã, se eu pudesse. Eu sou apaixonada com Barcelona.
né? Mas no momento a minha intenção é ficar em Portugal, até porque os meus filhos não querem sair daqui, querem aqui fazer a faculdade, né? Então, assim, a priori é ficar aqui. A ideia central é essa. E voltar para o Brasil não é algo que eu tenciono. Talvez mudar de Portugal um dia, sim, mas para o Brasil, não. Só mesmo para passear. Uhum. Bom, Paula, a gente agradece a sua participação no nosso Imagina! podcast. Foi o nosso primeiro episódio falando sobre Portugal, trazendo essas diferenças, né, da língua, Uhum. da cultura, de palavras que falam, tem um sentido em português no Brasil e em português de Portugal é outro sentido. Sim. Então a gente agradece muito a sua participação. Gina, eu que agradeço ter participado, foi uma honra. Espero ter colaborado de alguma forma para quem queira vir para cá. E acho que aquilo que eu disse, o conselho que eu dou é pesquisem muito antes, escutem quem já está aqui, e não só as coisas boas, porque tem muita coisa boa, vale a pena, no meu ponto de vista, mudar para cá? Vale. Mas não venham com a cara e com a coragem, porque é muito difícil, levar com a porta na cara não é fácil. Então, se vocês conseguirem vir com a documentação, é a melhor coisa. E não desistam, não desistam mesmo, porque vale a pena, mas não é fácil. Então, escutem o lado bom, o lado ruim, ponderem, né, e vejam o melhor lugar, seja Portugal ou seja qualquer outro. Muito Entendi. obrigada, Paula. Obrigada eu, meninas. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau, beijinho. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!